Você ama o Senhor? Aleluia, não deixa perder isso não, irmão. Adora mais um pouco, se conecta. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por essa tão rica oportunidade de estarmos unidos mais uma vez, aqui diante da Tua presença, Senhor. Nesse dia especial, Pai, chamado Dia Verbo da Vida de Missões. Todos os dias na Tua presença, Senhor, são especiais. Todos os dias na Tua presença são únicos. Mas hoje nós estamos comemorando, Pai, aleluia, a vinda de um casal norte-americano, Bud Wright, Jane Wright, que vieram ao Brasil para implementar uma nova obra que o Senhor colocou no coração deles para fazer aqui no Brasil, e disso surgiu essa igreja Verbo da Vida, uma igreja brasileira fundada por americanos, mas não é uma igreja que vai permanecer no Brasil, como não tem permanecido. Aleluia. Como foi profetizado, o Verbo da Vida vai para todas as nações. E nós cremos no cumprimento dessa profecia. Homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, velhos, indo debaixo da Tua direção, Senhor, para cumprir o ID, para cumprir um propósito de alcançar outros povos, outras nações, línguas, tribos. Aleluia. Como disse Isaías, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ir em Teu nome, Senhor. Aleluia, que esse dia Verbo da Vida de Missões, Senhor, acenda a chama missionária nos nossos corações. Que sede e fome por alcançar outros povos, outras pessoas diferentes de nós, arda dentro de nós, Senhor. Que essa fome, que essa sede aumente dentro de nós, Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Senhor se manifeste como o Senhor desejar, que o Senhor fale ao nosso coração como o Senhor quer falar. Aleluia. Vem nos incendiar nessa manhã, Senhor. Vem nos incendiar nessa manhã, Senhor. Vem. Aleluia. Que o Teu fogo em nós não nos dê descanso. Que o Teu fogo em nós não nos dê descanso. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga aí para o seu vizinho. Ei, diga aí, vá, por favor. Ei, seja bem-vindo ao Dia Verbo da Vida de Missões. Ei, Deus vai acender coisas novas no teu coração. Coisas que estavam apagadas vão voltar à luz. Sonhos que estavam adormecidos, que estavam desesperançados, esquecidos, vão ser reavivados dentro de você. Aleluia. E você vai viver cada plano que Deus traçou para a sua vida. Aleluia, em nome de Jesus. Você pode se sentar. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Como você pode ver, irmão, temos aqui pessoas caracterizadas. Por quê, irmão? Porque hoje é o Dia Verbo da Vida de Missões. Então é um dia que a gente pode vir diferente. Aí diferente de um jeito bom, de um jeito santo, tudo bem? Representando outros povos, talvez outras culturas, nações, etc. Não é assim? Aleluia. Eu e minha esposa, a gente procurou uma camisa que tivesse uma bandeira, né, de um país. A gente até achou, mas só o frete, meu filho, e o tempo para chegar estava meio complicado.
porque a gente também só achou na internet. Então a gente pensou, vamos do casal de camundongos mais próspero e rico dos Estados Unidos, que é o Mickey e a Minnie. Amém? O maior símbolo do capitalismo norte-americano, não é assim? Aleluia. A gente tem aqui o pastor de Lucas com a bandeira do Uruguai, não é assim? A gente tem até um bolivariano, pagodeiro, peruano por parte de mãe, mexicano por parte de pai. Rapaz, Vinícius, que é o camarada que está mais chamando a atenção aqui nessa manhã, na minha opinião. Vinícius Juanito, olha só. Aleluia, irmãos. Eu queria que você abrisse comigo. Você quer minha mulher linda, olha só. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Eu vou estar lendo na versão Nova Almeida Atualizada. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e o 5 também. Está escrito o seguinte. Você chegou lá? Porque as armas da nossa luta, ou talvez na sua Bíblia esteja a nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento ao quê? A obediência de Cristo. Aleluia. Irmão, nessa manhã, eu quero falar com você sobre 5 armas para a missão. Amém? Você gostou da minha garrafinha? De professor do Rema? Tem o meu nome, irmão. Olha que coisa linda. Aleluia. 5 armas eu quero falar com você nessa manhã para a missão. Sim, irmãos, porque nós travamos uma luta. Paulo fala que nós temos uma luta a qual nós travamos. Em outra parte, Paulo inclusive vai falar que nós combatemos o bom combate do quê? Da fé. Aleluia. Só que, irmãos, a nossa luta não é contra coisas carnais. Não é contra este mundo físico, não é contra pessoas, mas contra as hostes do diabo. Mas preste atenção, irmãos, nós não cremos que nós vamos ficar horas batalhando contra o Satanás, para tentar vencê-lo, porque ele já é derrotado. Amém? Mas você sabe que apesar dele ser derrotado, ele ainda é chamado por Deus deste século, Deus deste mundo, Deus dessa cultura mundana. Então, mesmo tendo sido derrotado por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, irmãos, ali, Jesus expôs o diabo, publicamente. Ele humilhou Satanás na cruz. Não foi Satanás que humilhou Jesus. Foi Jesus que venceu, irmão. Aleluia. Mas mesmo assim, ele insiste. Mesmo assim, ele ainda está atuando neste mundo. Amém. E hoje, irmãos, como nós estamos nesse tema de missões, nós temos que entender que existem armas, existem equipamentos, existem ferramentas para nós cumprirmos a missão que Deus tem para a nossa vida. Nessa manhã eu vou falar só de 5. Mas é claro que a gente poderia aí fazer vários cultos discorrendo sobre várias ferramentas que Deus nos concede, tudo bem? Mas hoje eu vou falar de 5. Aleluia. Primeiro texto que eu quero falar com você, que eu quero ler com você, após aquele inicial, é João 18, verso 37. Nesse episódio aqui, nessa narrativa de João capítulo 18, Jesus ele está preso. Ele está diante de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judeia. Pilatos, ele recebe Jesus sob a acusação de Jesus ele ser alguém que está bagunçando Israel, de ser alguém que quer ser rei dos judeus, mas eles só aceitavam um rei, teoricamente, que era Herodes. Não, nós só temos ele por rei, o César, né? Somente ele é nosso rei. Mas, irmãos, Pilatos, ele não queria matar Jesus. Você já percebeu isso? Ele não queria matar Jesus. Até a esposa de Pilatos sonhou com Jesus e disse: não mexe com esse homem, porque eu sonhei com ele e eu fiquei muito perturbada.
tem alguma coisa especial com esse homem, não mexe com ele não, vai dar ruim para você. E sabe, Pilatos, ele tentou livrar Jesus, e ele até disse, olha, você não sabe que eu tenho poder para te livrar, ou para te condenar? E Jesus diz, você não tem poder nenhum sobre a minha vida, se do alto não fosse te dado. A minha vida é minha, e eu dou porque eu quero dar. Ninguém toma a minha vida, Pilatos. Você não está tomando a minha vida, sou eu que vim aqui, porque eu quis vir aqui para dar a minha vida. Mas você foi preso? Não, eu não fui preso, eu me deixei ser preso. Porque se eu orasse, 12 legiões de anjos seriam enviadas para me livrar, para me salvar dos meus algozes. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Em um dado momento aqui no versículo 37, Pilatos ele vai olhar para Jesus e vai dizer, logo tu és rei? Mas olha só a resposta de Jesus, que eu quero frisar com você. Ei, você diz que eu sou rei, mas olha só, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Para quê? Para dar testemunho da verdade. Preste atenção, Pilatos, eu sou rei, mas eu não vim nesse momento para reinar. Jesus ainda vai voltar sobre um cavalo, no fim dos tempos, e aí ele vai estabelecer o seu reino. Mas agora, neste momento, eu nasci e vim para o mundo com um objetivo: dar testemunho da verdade. Jesus, ele sabia muito bem para o que ele nasceu. Ele sabia muito bem o que ele deveria fazer naquele momento. Ali não era para restaurar o reino a Israel. Ali ainda não era para implementar o seu reino milenar, o seu reino de 1000 anos. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele era o cordeiro. Ele precisava morrer, ele precisava derramar o seu sangue, ele precisava ressuscitar, ele precisava unir todos os povos através da fé nele, em Deus, para que não haja mais divisão entre gentios e judeus, mas todos possam ser um só povo, o povo do Senhor, destruindo o muro da inimizade, como Paulo escreveu aos Efésios. Jesus, ele sabia muito bem para o que ele nasceu, irmão. E essa é a primeira ferramenta, é o reconhecimento do propósito e do chamado. E se você já me viu pregando sobre a questão de propósito e chamado, sabe muito bem que eu gosto de ler Romanos capítulo 8, verso 28, onde Paulo ele dá uma distinção entre propósito e chamado. Observe a forma como Paulo escreve. Romanos 8, verso 28 está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Então, chamado e propósito não é a mesma coisa. O que é chamado? Exemplo muito prático aqui. Se eu olho para Tiago e digo: Tiago, vem cá, eu estou fazendo o quê? Chamando, olha só. E o que é o propósito? É a finalidade para o qual eu estou chamando Tiago. O propósito da nossa vida, irmão, é o que, para o que nós nascemos. Mas sabe de uma coisa? Alguns talvez podem ser chamados desde o ventre. Desde o ventre, preste atenção, nós já temos o propósito. Na realidade, antes de nós nascermos, nós já temos o propósito. O propósito já existia antes de eu existir. Algumas pessoas já recebem o chamado desde o ventre. Ei, o teu filho, o nome dele vai ser Sansão. Ele vai ser juiz sobre Israel. Você não vai cortar o cabelo dele. Aleluia. E ele teve 7 tranças na cabeça. Um dia desse estava a Chloe com 6 tranças na cabeça. Só faltou uma. 7 tranças na cabeça. E esse será o sinal da minha aliança com ele. Desde pequenininho, nunca cortou o cabelo. Você sabia que a mãe de Lisângela, eu vou contar essa história aí, viu? Ela queria muito ter uma menina. Ela tinha um menino, que é Gilberto, meu cunhado, irmão mais velho de Lisângela, que uns 3 anos, 4 anos, 6 anos, bem mais, né? Então nasceu ele, e ela queria uma menina, a mãe de Lisângela, minha sogra maravilhosa, dona Luzinete. E ela disse assim: Jesus, se o Senhor me der uma menina, eu não corto o cabelo dela até os 14 anos de idade. 13. E até os 13 não cortou o cabelo, irmão.
Uma vez eu fui no sítio da família dela e está lá uma foto dela com 3 a 5 anos, alguma coisa assim, o cabelo enorme, literalmente varrendo o chão, irmão, não era brincadeira. Ela tinha o cabelo, veja agora como ela está linda e maravilhosa. Uma vez eu fiquei curioso e perguntei por que a promessa foi nela e não na senhora, né? Mas tudo bem. Imagina o tamanho do cabelo de Sansão, irmão, que nunca cortou a vida toda, até ser enganado por Dalila. Olha só, né? Que impressionante. Mas tudo bem, deixa Sansão para lá. Jesus, ele foi chamado desde o ventre. João Batista foi chamado desde o ventre. Mas, irmãos, alguns de nós vamos ser chamados no decorrer da nossa vida. E quando nós formos chamados, nós vamos atender a esse chamado. Nós vamos cumprir o propósito para o qual nós nascemos. Mas eu preciso da primeira arma, da primeira ferramenta. Eu preciso reconhecer qual é este propósito. Jesus sabia muito bem. Quando perguntaram a João Batista, quem é que é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Ele sabia das profecias a respeito dele. Eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías: preparai o caminho do Senhor, porque o Senhor está vindo. O Senhor está vindo. Amém? Aleluia. Hoje à noite, irmãos, não vai ser Elisângela que vai pregar. Eu vou pregar de novo. Na realidade, ela iria pregar hoje de manhã. E aí ela foi me dizer: é você que vai pregar. Aí eu, que beleza. Tudo bem, amém. Insisti. Juro a você, rapaz, pregue. Você tem... Não, quem vai pregar é você. Ah, tudo bem, eu não gosto de pregar. Mentira, né? Eu gosto, né? Eu gosto muito de pregar, mas mesmo assim eu resisti e disse: quem vai pregar? Por quê? Porque eu sei que dentro dela, irmão, tem palavra. Eu sei que tem conhecimento de Deus dentro da minha esposa, irmão. Você acha que eu casei com ela aleatoriamente? Tinha um propósito em escolhê-la, irmão. Primeiro, que ela é linda demais. E eu quero ter filho muito bonito. Segundo, mulher de Deus. Terceiro, chamados compatíveis. Aleluia. Eu reconheci propósito na vida dela. Ela reconheceu o propósito da minha vida. A gente se casou. Amém, irmão? Glória a Deus. E hoje de noite eu vou falar um pouco mais a respeito de nós prepararmos o caminho do Senhor. Eu vou falar um pouco mais sobre João Batista. Então vai ser meio que uma continuação da pregação de hoje de manhã. Tudo bem? Irmão, vá lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, eu vou ler até o 20. Talvez você se pergunte: eu não sei qual é o meu propósito, Gabriel. Como eu vou descobrir o meu propósito? Primeira coisa, para que eu possa descobrir o meu propósito, irmão, eu preciso estar diante da presença de Deus. Eu preciso estar fazendo aquilo que Deus já está colocando no meu coração para fazer. Irmão, vou te contar um segredo. Alguns aqui já sabem disso. Deus nunca vai te contar toda a história de uma vez só. Ele vai colocar coisas no nosso coração. Depois a gente vai e faz. Aí ele vem com coisas novas. Nós vamos lá e fazemos. E aí fica aquela confusão. Porque Deus, ele me coloca para cuidar de pessoas. E aí, eu vou cuidar de pessoas? Esse é o meu propósito? Será que eu sou um pastor? Sou uma pastora? Olha só. Da vida tem pastora não, viu? Aí Deus, ele coloca no seu coração, porque a igreja talvez tenha um projeto com indígenas aqui em Pernambuco. Você sabe que tem mais de 30 tribos indígenas espalhadas por Pernambuco. Aí Deus coloca no nosso coração aqui, como igreja local, de fazer isso através do nosso pastor. E aí Deus, ele coloca isso no teu coração. Aí você pensa: será que eu vou pastorear índio? Porque tem um primeiro pensamento, aí eu junto com o segundo pensamento. Às vezes não tem nada a ver. Às vezes o propósito final nem é pastorear e nem é com índio. Mas são etapas que nós estamos passando na nossa vida. São degraus que eu estou subindo, irmão. Você está entendendo isso? São experiências que nós precisamos passar. Agora leia comigo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados,
e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Quando eu prego, é como Deus falando através de mim. Quando você evangeliza, é como Deus evangelizando através de você. Quando você roga, é como Deus rogando através de você. Aí ele diz assim: rogamos-vos, pois. Por quê? Eu rogo-vos, pois. Porque Deus está rogando através de mim, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, com Ele mesmo. Irmãos, enquanto você ainda não identifica, ainda não entende o seu propósito, talvez, nós temos o ministério da reconciliação. Eu e você, nós já temos um propósito definido, a partir do novo nascimento. Não é a partir do ventre, porque só é embaixador quem nasce do Espírito. Mas a partir desse novo nascimento, eu já nasci com um propósito da reconciliação. O ministério da reconciliação. Eu sou um ministro de Deus, você é um ministro de Deus, você é uma ministra de Deus, do ministério da reconciliação. Agora, irmão, se Deus, ele por meio de mim roga, como seu embaixador, se eu me calo, aleluia, é como se Deus estivesse se calando ali. Mas glória a Deus, porque a Bíblia fala que se a gente se calar, até as rochas clamarão. Mas Deus, ele não quer contar com rochas. Se ele quisesse contar com rocha, ele deixava Adão no pó da terra. Mas ele tirou Adão do pó da terra. Para ser alguém que reflete a sua imagem aqui. E nós, refletindo a imagem de Cristo, a imagem de Deus, falando como se fosse Deus mesmo. Ei, se arrependa. Ei, se reconcilie com o Senhor. Amém, irmão? E isso aqui nunca vai acabar. Esse ministério, esse propósito, nunca vai acabar na nossa vida. Independente se é pastor, se é apóstolo, se é profeta, que mais? Mestre e evangelista. Esqueci até do mestre, evangelista. Não interessa. Todos nós temos esse ministério da reconciliação. E pense no ministério bom para se adequar a qualquer outro que você tenha. Eu e você tenhamos. Sempre vai se encaixar. Então, irmãos, a primeira coisa, reconhecimento do propósito e reconhecimento do chamado de Deus. Faça o que Deus tem colocado no seu coração, mas sim, busque a Ele, ore a Ele caso não esteja com clareza. Agora eu vou te contar um último segredo antes de ir para a próxima arma, a próxima ferramenta. Deus, ele te revela hoje. Pastor Cláudio, antes de ser pastor, né? Cláudio, vem aqui na frente. Traga sua esposa. Você está vendo essa igreja? Isso foi há muitos anos atrás. É essa igreja que você vai pastorear. Mas quem disse que essa é a revelação total? Você está entendendo? Quem disse que é a revelação total, irmão? Deus, ele deu algo a mais. Eles estão vivendo isso, mas daqui a um tempo pode vir algo novo, que faz parte desse propósito. Aleluia. O meu propósito é ir para o Canadá. Sim, aí tu vai chegar no Canadá e vai fazer o quê? Vai jogar ping-pong? Quando chegar lá no Canadá, Deus vai te revelar coisas novas. Um degrau novo que você vai subir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas não podia ter falado comigo aqui. Podia, irmão, mas Deus não quer. E Deus fala como Ele quer, quando Ele quer. Tudo bem? Segunda arma, segunda ferramenta, preparação. Se eu sei que eu tenho um propósito, se eu já ouvi o chamado, se eu quero atender esse chamado, eu estou com disposição, eu preciso me preparar. De novo, o exemplo do Canadá. Você viu aqui aquele ex-presidiário falando? Qual era a língua que ele estava falando? Francês, muito bem. Ele não estava falando inglês. Porque na França você tem uma região que fala francês, no Canadá. Fala francês com mais abundância, e tem outro pedaço do Canadá que vai falar em inglês com mais abundância. Eita, eu sei que eu vou para o Canadá, só que eu não sei para onde, e agora? Aí tu aprende as duas línguas. Já vira trilingüe. Português, francês e inglês. Olha só, preparação. Tempo de preparação não é tempo perdido. É um slogan antigo, ainda usado do próprio Rema. Tempo de preparação não é tempo perdido, irmão. E eu preciso me preparar.
Vamos adiantar, 1 Samuel, capítulo 17, verso 34. Vamos ver um pouquinho a respeito da história de Davi e como ele se preparou para lutar contra Golias. Inclusive, Deus o estava preparando sem ele saber que estava sendo preparado. 1 Samuel 17, verso 34. Está escrito o seguinte na palavra de Deus: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, Jessé. Quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo Davi ao leão, também ao urso. Assim será com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Verso 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Quem? Golias. Você está vendo aqui a preparação de Davi? Primeiro estágio da preparação, Deus estava preparando ele sem ele saber, matando leão, matando urso, protegendo o rebanho. Ele nem sabia que ia ser rei, irmão. E qual é uma das funções do rei? Proteger o seu reino, proteger o seu povo. Olha só que interessante, a liderança de Davi já estava sendo treinada por Deus, mas quando ele ficou sabendo desse filisteu, Golias, e ficou sabendo da promessa, garoto esperto, que quem vencesse Golias ia casar com a filha do rei, olha só, ele disse, eu vou pegar esse cara. E qual foi o outro nível, o outro estágio de preparação de Davi? Ele foi para um rio, pegar 5 pedras. Ele era nanico, com 5 pedras lisas na mão, com um estilingue. Ai meu Deus, minha mulher caiu. Ele não tinha espada, ele não tinha lança, ele não tinha escudo, ele não tinha capacete, ele não tinha couraça. Por quê? Porque não foi lhe oferecido? Foi oferecido, mas não cabia. Que era a armadura, os equipamentos, as armas de Saul, mas não cabia. Olha, deixa eu falar um seguinte para o senhor, seu rei. Eu não sei usar essas armas não. Eu nem consigo usar essas armas. O que eu sei é usar estilingue e pedra. Isso aí eu sei. E é com isso que eu vou vencer esse filisteu. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pedras... Ele venceu, não venceu? Quantas pedras ele usou? Mas tinha quantas na bolsa? Ele só precisou de uma, irmão. Mas ele era que nem o Batman. Ele tinha preparo. Ele só precisou de uma, mas se essa uma falhasse, ele tinha mais 4. Se a segunda falhasse, ele tinha mais 3. E assim, sucessivamente. Aleluia. Irmão, preste atenção que Davi, como eu estava dizendo, ele era pequeno, ele estava enfrentando um filisteu gigante, com lança, espada, escudo, tudo que ele não tinha, com 5 pedras, irmão. Você pode ter certeza de uma coisa, Davi se garantia no estilingue e a pedra. Ele sabia da sua habilidade, ele sabia que era possível vencer, mas mesmo assim eu vou levar 5 pedrinhas, porque se eu errar uma, tem as outras. Preparo. Para que estudar tanto? Para que orar tanto? Para que meditar tanto? Quando chega no momento, talvez você só use um conhecimento daquela vastidão. Mas e você precisar daquela vastidão de conhecimento e você não tem? Glória a Deus. Se eu preciso tratar com pessoas que elas são de culturas diferentes, mas eu nunca fiz isso na minha vida, vai ser mais difícil, não vai não? Mas se aqui Deus ele me prepara, se Ele me dá a oportunidade, irmão, até cubano, se você procurar, você acha por aqui. Eu estava no Mato Grosso, no semestre passado, e eu fiquei na casa do pastor Elvis, e o nome dele é Elvis por causa de Elvis Presley mesmo, segundo ele mesmo disse, porque o pai dele era muito fã do cantor. Fiquei hospedado, na verdade eu fiquei hospedado dentro da igreja, mas fui almoçar com ele várias vezes. Na casa dele tinha uma cubana lá. Uma cubana,
venezuelana. Fugiu, irmão. Veio lá de cima, cruzou o país até o Mato Grosso. E aí eu aproveitei, fiquei falando lá espanhol. Ela veio com o marido dela. Uma experiência que eu tive. Você acha que eu ia perder a oportunidade de conversar com alguém de outra cultura, de outra nacionalidade? Eu não tenho essa oportunidade todo dia, irmão. Agarre as oportunidades. Deus, ele vai te treinar nessas oportunidades. Se prepare, irmão. Estude idioma. Não somente, irmãos, não somente se é necessário para fazer missões, mas conhecer outro idioma é muito bom para a sua vida como um todo, para a sua profissão, por exemplo. Então, se dedique a isso. Aleluia. A próxima ferramenta, a de número 3, é a fé. Você ainda está aí em 1 Samuel 17, olha só o versículo 37. Disse mais Davi, dizendo para Saul: o Senhor me livrou das garras do leão, me livrou das garras do urso. O Senhor me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e que o Senhor seja contigo. Bom, eu duvido que Saul estivesse botando confiança em Davi. Só que Davi era o único que tinha coragem para enfrentar o filisteu. Porque a Bíblia fala que Golias e os outros passavam no arraial de Israel zombando. E ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. E por que enfrentar só Golias? Porque, irmãos, quando a gente queria, nesses tempos antigos, evitar uma grande batalha, colocava-se os 2 guerreiros mais fortes de cada exército. Quem vencer, venceu. Você está entendendo? E aí você evitava uma grande batalha, não quer dizer que acabou a guerra. Então, Golias era o guerreiro mais poderoso. Ele era o mais forte daquele exército ali dos filisteus, naquele lugar, naquele momento. Ele era o mais aterrorizante, todo mundo tinha medo. Até os irmãos de Davi, que Samuel, quando olhou, pensou: esse aí é o escolhido do Senhor. Esse aqui forte, bonito, olha só, com certeza esse é o escolhido de Deus, com certeza esse vai ser o novo rei de Israel. Até eles tinham medo. E aquele que era desprezado teve coragem. E aí Saul olhou: então vai. Se você está confiando em Deus, que Deus seja contigo. Fé, irmão. Fé. O que é fé? Nesse caso aqui, irmão, fé é uma coisa muito simples. Ele não se confiou em si mesmo. Ele não se estribou no seu próprio conhecimento. Ele não se estribou na sua própria força. Ele olhou para si e disse: rapaz, eu preciso de Deus mesmo. Porque, naturalmente falando, se eu for guerrear contra um leão, não vai ser um negócio muito fácil. Davi fez parecer que foi fácil. Não parece que foi fácil? Peguei pela barba, meu amigo. Ele reconheceu: foi o Senhor comigo. E se o Senhor foi comigo até aqui, se o Senhor me ungiu, se o Senhor me chamou para o cumprimento de um propósito, como Ele vai me abandonar agora? Esse gigante já está na minha mão. Aleluia, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: no cumprimento do teu propósito, vai tranquilo, vai confiante, vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Pode ser um gigante de 3 metros de altura, treinado na guerra desde a mocidade, e você, aos olhos naturais, nem é lá essas coisas todas. Mas, irmão, Deus é contigo. Deus é contigo, irmão. E Deus não vê como o homem vê. Deus não vê o que está fora. Deus, Ele vê o que está dentro. Ei, Deus viu o que estava dentro de mim, Golias. Tu vai ver também. Aleluia. Próximo tópico. Isso me leva a dizer a você que nós precisamos de coragem. É necessário coragem para o cumprimento da missão, irmão. Se eu não tenho coragem, eu finjo até que Deus não me chamou. Oi? Não, isso aí não está no meu coração, não. Deixa eu te falar uma coisa: na nova aliança nós não somos guiados por profetas. Você já aprendeu isso, nós já sabemos disso, não é verdade? Mas a profecia, ela vem para confirmar coisas que estão no nosso coração. Mas tem vez que o nosso coração está tão durinho, tem tanta sujeirinha no ouvido espiritual, que Deus está falando, e a gente está fingindo que não ouve, não ouvindo direito, não entendendo direito. Aí Deus manda um vaso, daquele que aponta o dedo, aleluia, para te falar
que tem um propósito para você cumprir. Irmãos, se você recebe uma profecia, algo a respeito do teu propósito, que talvez naquele momento você diga, isso aqui eu acho que não confirmou muito no meu coração não, né? Não, Neide, isso aí é conversa, isso aí, Deus não falou nada com o meu coração sobre isso aí de pastorear, Vitor. Mas sabe o que a gente deve fazer, irmão? Buscar o Senhor. Olha Deus, se for o Senhor, vai se cumprir. Na verdade, esta é a prova que Deus colocou lá no Antigo Testamento. Ele falou o seguinte, olha, quando um homem se levantar, ou uma mulher se levantar, dizendo, assim diz o Senhor, você espera. Se cumprir, foi de Deus. Se não se cumprir, não tenha temor desse homem, ele falou da sua carne, ele não falou da minha parte. Pronto. E segue a tua vida. Aleluia, irmão. Mas é necessário coragem. Você ainda está lá em 1 Samuel 17, verso 45. Irmão, Davi é um dos homens que eu mais admiro na Bíblia, apesar dos seus erros. Quando eu me converti e eu ouvi um pregador falando, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí, onde é que está isso na Bíblia? Eu sempre fui assim, mano. Eu quero saber onde é que está na Bíblia. Não, mas eu quero saber onde está. E aí, não sabia me dizer na hora. Eu procurei. Aí eu achei. Homem segundo o coração de Deus. E onde é que está, Gabriel? Aí você procura. Eu também não sei dizer agora, não, mas está lá no Antigo Testamento. Um homem segundo o coração de Deus. E eu olhei assim, eu pensei, eu não tinha nem 6 meses, eu acho, de convertido. Eu disse, eu quero ser um homem segundo o teu coração, Deus. Eu quero viver segundo a tua vontade. Eu quero agradar o teu coração, assim como Davi também. Você já percebeu que Davi é o único homem, a única pessoa em toda a Bíblia que é dito abertamente que ele era o homem segundo o coração de Deus? Não que não houvesse outros, eu acredito que João Batista era, eu acredito que Paulo também foi, mas abertamente, escancaradamente, só foi Davi que foi falado. E aí, eu ficava analisando a vida de Davi. Uma das coisas que é mais marcante na vida dele é que ele era corajoso, ele não era medroso. 1 Samuel 17, verso 45, diante do filisteu, um marrequinho, diante de um gigante de 3 metros de altura, Golias, segura aí que eu vou ler, Golias olha para Davi e diz assim, rapaz, eu sou um cachorro para tu, eu sou um cão para você, porque tu veio com pau e pedra, eu vou te pegar, Davi, eu vou pegar a tua carne, eu vou jogar para as aves dos céus e para as feras do campo. Davi olha assim, verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, escute, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo, eu não vou dar só o teu cadáver não, eu vou dar o cadáver do arraial de todos os filisteus, para as aves dos céus e para as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará, não somente você, Golias, mas vocês tudinho aí, vocês tudinho aí, na minha mão, capa abaixo, irmão. Ele não somente afrontou Golias, ele chamou todo mundo para a briga. Consigo o pé. Já ia gastar uma. Coragem. Coragem. Não confunda coragem com estupidez. Ou vanglória. Veja como Davi falou. Eu vou em nome do Senhor. E como eu sei que dele é a guerra, como eu sei que Ele é o Senhor dos exércitos, já está garantido. Não tem gigante que dure com você, irmão. Não tem gigante que se levante e permaneça contra você. Vai se levantar, ele vai afrontar, ele vai desafiar, mas no final ele vai cair. Aleluia! Tenha coragem, irmãos, tenhamos coragem. Aleluia, estamos chegando perto do fim da ministração, mas antes de passar para a última ferramenta, eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 3,
verso 7. Vamos deixar Davi. Atos 13, 22. Homem segundo o coração de Deus. O pastor me ajudou aqui. É que diz lá que Davi era homem segundo o coração de Deus. Mas lá no Antigo Testamento também tem. Aí depois a gente acha e diz a você, de noite. Diga a você. Eu disse a você que eu amo demais a vida de Davi, a história de Davi. Mas tem um outro homem que eu admiro muito. João Batista. Eu gosto de João Batista. Teve uma vez, muito tempo atrás, a primeira vez que o pastor Cláudio ele pregou sobre isso, eu não sei se ele já era pastor auxiliar, se ele já assumido a liderança principal, ele não tinha ainda, né, o pastoreio principal. Mas ele disse assim uma vez numa pregação, se ache na Escritura. E ele disse isso várias outras vezes. Mas a primeira vez que ele falou isso, eu fiquei pensando, oxi, eu vou achar como? Tem Gabriel, né, que falou, falou com Daniel, falou com José, falou com Maria, falou com o pai de João Batista, Zacarias, badalado Gabriel, né, está em todas. Tem ele, mas não, é só porque o meu nome é Gabriel também. E aí, eu fiquei pensando, Deus, eu quero me inspirar na palavra. Eu quero homens, mulheres, crianças, velhos, na tua palavra que me inspirem. Inclusive na história da igreja também. E sabe, João Batista, irmão, é como eu costumo dizer, né? Se Jesus ele fosse brasileiro, ele teria sido nordestino, né? João Batista com certeza, e ainda mais vitoriense. Davi era nordestino. Que homem corajoso, João Batista, irmão. Mas eu te falar uma coisa, talvez se João Batista fosse vivo nos tempos de hoje e pregasse nas igrejas modernas, e aqui eu não estou falando de denominação específica, tudo bem? De um modo geral, ia cortar a cabeça dele do mesmo jeito. E irmão, porque tu já leu a história de João Batista? Tu já leu o que ele falava para o povo? Vamos ler aqui, verso 7 de Mateus 3. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, porque ele estava batizando o povo, certo? Disse-lhes, um apelido carinhoso, um elogio, ó raça de víboras. Meu sonho é dizer isso para... O que é misericórdia, irmão? João Batista, você não está dizendo que é homem de Deus? Tu sabia que Jesus chamou os outros de raça de víbora também? De raposa, de sepulcro caiado, de filho do diabo. Jesus, viu? Que uma vez entrou no templo, virou as mesas com um chicote na mão, dando cipuada para o lado. Jesus. Mas Jesus não é amor? É. Mas o zelo pela casa do Senhor me consome. Está escrito nos Salmos. E isso se cumpriu na vida de Jesus. Eu amo vocês. Eu vim morrer por vocês. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é mais, viu? Deus é em primeiro lugar. Irmão, minha esposa, amo. Maravilhoso. Já disse que ela é linda, não disse hoje? Amo demais. Amo de morrer. E se você não ama sua esposa de morrer, você está errado. Efésios capítulo 5 diz que nós devemos tratar, cuidar da nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e fez o quê? Se deu por ela. E a gente sabe que esse se deu é morreu. A ponto de morrer pela tua mulher. Olha só que maravilha. Eu tinha que escolher bem, né, irmão? E Jesus, ele amava o Senhor. Eu amo vocês, eu vim morrer por vocês, mas o que vocês estão fazendo aqui não é aceitável. Amém, irmão? Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Sabe com quem ele falou isso? Olha só, fariseus e saduceus, as duas pior seita que tinha. Pelo menos socialmente aceita, né? Comum no meio do povo, porque tinha uns que era pior, que eram os terroristas. Por exemplo, os zelotes. O zelote era terrorista, irmão. Só não soltava bomba porque não existia bomba ainda naquela época. Era facada, era incêndio, era sequestro, era tortura. Desaparecia com as pessoas. Se fosse necessário, eles morriam para não entregar o grupo, para não falar da causa, para não ser torturado para entregar.
Aí Jesus chama um homem desse para ser apóstolo. Eu gosto de Jesus, rapaz. Você ama Jesus? E sabe de uma coisa? Ele olhou para João Batista e disse assim: não tem ninguém nascido de mulher que é maior do que João Batista. Até agora, até esse momento, de todo mundo que nasceu de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite também. Pense em alguém aí muito bom no Antigo Testamento. Davi, rei, tinha um trono, era rico, era poderoso, ele falava e o povo tinha que obedecer. João Batista vestia pele de camelo, comia gafanhoto com mel, morava no meio do deserto, ou seja, nem casa ele tinha, quanto mais trono. Ele era maior do que Davi. Por quê? Porque Davi nasceu da mulher. Ele foi maior do que Elias, ele foi maior do que Eliseu. Mas João Batista nunca fez nenhum milagre, ele nunca ressuscitou ninguém, nenhum cego voltou à vista, nenhum mudo começou a falar, nenhum surdo ouviu, nenhum coxo andou, mas ele foi maior do que o homem que foi arrebatado vivo no redemoinho. Não foi na carruagem de fogo, foi no redemoinho, que foi Elias. Ele foi maior do que aquele que fez o machado flutuar. Ele foi maior do que Enoque, ele foi maior do que Moisés, ele foi maior do que Abraão, porque Abraão também nasceu de mulher. Só um era maior do que João Batista. Não, sim, também, né? Mas fora Jesus. Não, Melquisedeque nasceu de mulher. Mesmo que não tenha a genealogia dele, mas não é possível, não, né? Brotou Adão. Porque Adão não nasceu de mulher. Adão veio do pó da terra. Ele nem nasceu. Antes de pecar, Adão era o único que a gente pode dizer era maior do que João Batista. Mas depois do pecado, tudinho era menor do que João Batista. E Jesus olhou para ele e disse: você é o maior de todos os homens. E olha só a coragem desse homem. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ter essa coragem. Agora, se você quer ter essa coragem, você está disposto, a sua cabeça está na bandeja. Não literalmente, mas talvez metaforicamente. Ser cancelado, ser excluído, ser chamado de doido, ser ameaçado. Quantos aqui já foram ameaçados por causa do Evangelho? Eu sei que alguns aqui já foram. O irmão José Neto já desviou de bala, que nem na Matrix. Não foi? Já passou no meio de tiroteio, pregando o Evangelho. Aleluia, irmão. Você está disposto a isso? Porque coragem, irmão, vai fazer com que inimigos se levantem. Mas se eu tiver coragem, eu vou vencer. Eu vou vencer. Amém? Nós não temos, irmãos, todo o tempo do mundo. Foi uma frase que eu coloquei aqui. É preciso coragem para assumir o propósito e atender ao chamado de Deus. Não, a gente não tem todo o tempo do mundo. Sabe, Deus ele fez promessas aos homens do Antigo Testamento, e eles morreram, e o tempo do mundo continuou. Eu não sei se hoje vai acontecer o arrebatamento, se é amanhã. Talvez em vida eu seja arrebatado. Talvez eu precise ressuscitar para ser arrebatado. Porque você sabe que os mortos vão ressuscitar, e junto com os vivos, que continuaram vivos, vão ser arrebatados, não é assim? Quando Jesus aparecer nos céus. Mas, irmão, eu quero usar esse tempo que eu tenho. E Deus é que sabe quando é o fim da minha vida. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Tudo bem? Deus é que sabe, eu não sei. Tiago, ele fala isso. Rapaz, tu não sabe nem se tu vai estar vivo amanhã. Quando for declarar a respeito do teu amanhã, diz assim: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir isso, eu vou construir aquilo. Por quê? Porque eu não sei se eu vou estar vivo. Mas pelo poder de Deus, eu estando vivo, eu vou fazer. Eu vou construir, eu vou realizar. Amém? Então, irmão, se Deus ele já te revelou o teu propósito, Ele já te chamou, rapaz, eu fico pensando, será que a gente está realmente esperando o tempo certo ou a gente só está enrolando? Então isso é algo individual, tudo bem? Eu preciso saber. Olha, como diz Marlon, quer me ver? Aproveita. Quer ver a minha esposa? Aproveita. Porque daqui a um tempo, só pela rede social. Eu já lhe adianto,
Lisângela já está se formando esse ano como enfermeira. Irmão, em breve você vai perguntar ao pastor: cadê Gabriel? Desviou, foi abduzido. Levaram ele, foi sequestrado. Por quê? Porque eu vou sumir. Lisângela também. Mas a gente vai cumprir o propósito, irmão. Deus já nos chamou, a gente já está se preparando. Ah, Gabriel, mas tu já fala isso já faz um tempo. Eu sei. Mas eu preciso falar para reavivar no meu coração. Mas vai ser assim, ó. Não abrir e piscar de olhos. A última ferramenta, a gente ainda tem tempo, eu extrapolei não, viu? Glória somente a Deus. A última ferramenta que eu quero falar com você, a última arma que eu quero falar com você nessa manhã. Eu preciso dar glória somente a Deus. Eu não vou cumprir o meu propósito, eu não vou fazer e acontecer por causa da minha própria glória. Eu não vou buscar o meu próprio reconhecimento. Eu preciso, antes de tudo, acima de tudo, buscar o reconhecimento do meu Deus e do meu Pai. Filipenses capítulo 4, verso 20. Está escrito o seguinte: a nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Em Gálatas capítulo 1, verso 10, está escrito: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu vou viver a vida adoidado e quem achar ruim que acha? Não, né? Claro que não. Paulo ele fala a respeito de comportamento cristão, não é assim? De um bom proceder. Ele ensina isso a Timóteo, ele ensina isso a Tito, ele cobra isso das igrejas, principalmente de Coríntio, igreja abençoada. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu vivo, em primeiro lugar, para a glória de Deus, e se o meu viver para a glória de Deus, para o cumprimento do propósito, desagrada A ou B, apoio vai desagradar. Você acha que o cheiro de camelo de João Batista agradava a todo mundo? Por causa da roupa que ele usava? Você acha que a forma como ele falava agradava a todo mundo? Jesus, vamos falar de Jesus? Porque Jesus ninguém pode argumentar contra, né? Não, Jesus não agradou todo mundo. Inclusive teve muitos de seus discípulos, 5.000 ou mais, porque ali só contou os homens, fora mulheres e crianças, foram embora, num dia só, com uma palavra que eu acho que não durou nem 5 minutos de Jesus. Foram embora. Jesus não agradou todo mundo. Se eu agrado todo mundo, irmão, eu não sou amigo de Deus. Eu posso ser amigo do diabo, mas de Deus não. Porque o diabo quer agradar todo mundo, Deus não quer não. Deus ele me criou para agradar a Ele. Deus ele não me criou para a minha glória, Ele me criou para a glória dEle. Se eu vou cumprir o propósito, pensando em quão grande eu vou ser, em quão reconhecido eu vou ser, em quão famoso eu vou ser, já começou perdendo. Já comecei perdendo, irmão. Mas se eu quero dedicar a minha vida para o louvor da glória de Deus, aí vai dar certo. O livro de Eclesiastes fala de um senhor pobre, que vivia em uma determinada cidade que ela não é nomeada por Salomão. Só que esse homem, senhor pobre, ele era extremamente sábio. Se Salomão diz que ele era sábio, é porque essa sabedoria era reconhecida de alguma maneira. As pessoas sabiam que ele era sábio, ele demonstrou essa sabedoria. Mas a Bíblia fala que a cidade foi atacada e não lembraram dele. E Salomão disse: se tivessem lembrado dele, teriam livrado a cidade. Irmão, nem todo mundo vai lembrar de você. Nem todo mundo vai aplaudir você. Nem todo mundo vai abrir a porta para você. Nem todo mundo, irmão, vai me reconhecer ou reconhecer a você. Não vai. Mas alguém vai me reconhecer. E acima de qualquer pessoa que me reconheça, que me dê oportunidade, que abra as portas, está Deus. Acabou. E é Deus que importa, irmão. Deus é o que mais importa. Aleluia. Então, irmão, reconheça o seu propósito, o seu chamado. Se prepare, tenha fé, tenha coragem e glorifique apenas ao nome do Senhor.
Essas são as 5 armas, de tantas que poderíamos falar, como eu já disse, que nós aprendemos nessa manhã. Hoje à noite, irmãos, como eu já falei, a gente vai continuar falando a respeito de João Batista. Não vai ser a pregação toda sobre ele, mas a gente vai pegar esta revelação a respeito dele, que ele era a voz do que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor, porque eu e você, nós temos uma missão de preparar o caminho do Senhor, porque ele foi, mas ele vai voltar. Ele foi, mas ele vai voltar. Amém, irmão? Glória a Deus. Então eu espero que você tenha sido abençoado.